Olá, olá, seja bem-vindo ao podcast Viva Mais, um espaço para você ter informação de qualidade, para que você possa viver uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida mais plena. E olha, essa aqui é uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus, que inclusive este ano está completando 45 anos e nós queremos continuar cumprindo a nossa missão de salvar. Por isso, estamos aqui compartilhando, junto com vários profissionais, essas informações de forma gratuita, para que você aí na sua casa, aí no seu carro, aonde você estiver, tenha acesso a essas informações e possa viver mais. E eu estou aqui com a Kelly. E aí, Kelly, tudo bem? Tudo bem, Diego? Já estamos no segundo episódio, hein? Já estamos no segundo episódio trazendo muito conteúdo de qualidade. E olha só, Kelly, eu tenho algumas informações que me deixaram impactado. No Brasil, a prevalência do excesso de peso aumentou de 42,6% em 2006 para 55,4% em 2019. E as projeções elas assustam, porque existe um estudo feito por 17 pesquisadores em universidades diferentes do Brasil e Chile, apontando que em 2030, 68% dos brasileiros estarão acima do peso, Kelly. Inclusive, eles falam que a cada 10 brasileiros, 7 estarão acima do peso. E aí propensos a desenvolverem doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes, inclusive câncer. É isso mesmo, Diego. A obesidade só é o começo de tudo isso. E aí as doenças começam a aumentar. Você pergunta por que está tanta doença que antes não existia? Existe sempre um fator inicial. E nós temos uma profissional hoje para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Apresenta para a gente, Kelly. É uma colega, uma amiga muito querida, a doutora Bruna Rodrigues. Ela que é endocrinologista, nutróloga e trabalha conosco na equipe de terapia nutricional. É uma equipe multidisciplinar que cuida da terapia nutricional no Hospital Adventista. Seja muito bem-vinda, Bruna. Olá, gente. Bom dia. É um prazer estar com vocês discutindo um tema tão importante para a nossa sociedade, viu? Legal, Bruna, muito bom ter você aqui. E Bruna, a gente está cheio de perguntas aqui para fazer. Claro. Eu vi que você já trouxe umas anotações aqui. Sim. E tal, mas vamos lá. Quais os fatores que levaram a obesidade a chegar em níveis tão altos? Porque as projeções elas são assustadoras. Imagina, a cada 10 pessoas, 7 estarão acima do peso em 2030. O que aconteceu? Vou começar falando um pouquinho dos dados, tá? A prevalência, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, hoje, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão obesas, né? Vocês imaginem que a população são 8 bilhões de pessoas no mundo, 1 bilhão está com obesidade. Isso representa 12,5%. Então, são mais de 650 milhões de adultos com excesso de peso, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças, né? Então, 12,5% da população é uma crise de saúde mundial, claro, né? E o que levou, são muitos fatores que levaram aos níveis que a gente vê hoje. Primeiro, eu acredito que é uma jornada de trabalho excessiva. Hoje a gente trabalha muito mais, então nós temos menos tempo, de fato, para nos cuidarmos, né? Pelo fato de trabalharmos muito, passamos muito tempo sentados, então a gente tem um gasto calórico menor. Pelo fato de não termos tempo, também temos que recorrer muitas vezes a uma alimentação rápida. Essa alimentação é muito rica em gordura, muito rica em carboidratos simples. Então fast food, com certeza, né? Então, há uma qualidade muito ruim dos alimentos também. Sedentarismo, a gente vê pessoas... Eu conheço amigas, eu tenho conhecidos que não fazem nenhum tipo de atividade física. Isso hoje é inadmissível. Então, não sobe nem escada, né, Bruna? Nem nada. Né? E a gente fica muito assustada. Como é que esses dados chegam, né? Pessoas próximas a gente realmente não fazem atividade física. E a facilidade também. Eu acho assim, tem a parte econômica. Hoje a gente vê que os alimentos também... proteína, verdura, fruta, ficou uma coisa muito mais cara. Então, a gente recorre a alimentos que são mais baratos, carboidratos, por exemplo, macarrão, pão, mais farinha, processados, né? Mais processados e mais baratos também, né? E a facilidade, né? Hoje a gente tem aplicativos que você pede comida a qualquer momento, você está na sua casa, você não tem mais o trabalho de preparar. Então, você pega um iFood, você disca, então é tudo muito fácil. E aí, somando tudo isso, a gente chegou no patamar de obesidade absurda que temos. O trabalho é muito mais com a cabeça e pouquíssimo com o corpo, né? E isso estressa a cabeça e que também vai aumentar os níveis de substâncias que dispõem a obesidade, inclusive. Com certeza. E o impacto também é muito negativo no sono, né? Hoje nós temos... Isso também contribui negativamente para o emagrecimento, que é um sono de
qualidade ruim, de pouco tempo de qualidade ruim também. E a gente sabe que nós vamos produzir vários hormônios que não contribuem para o processo de emagrecimento também. Então, é uma conjuntura enorme de fatores que levaram ao patamar que nós estamos. Desembalamos mais e descascamos menos. É exatamente o contrário que precisaria fazer, né? E esse ciclo é vicioso, gente. Tá passando de uma geração para outra. A Bruna começou a falar do trabalho. Há algum tempo atrás, chegou a ser um trabalho menos valorizado aquele que trabalha mais com o físico. Então, o que trabalha mais com a cabeça é um trabalho mais valorizado. Então, meu filho vai estudar para você ser alguém, e aí vai ser alguém obeso, porque dificilmente o trabalho ele vai estar movimentando o corpo naturalmente, que deveria ser o local onde a gente exercitaria o corpo, era o trabalho. Né? E existe até uma romantização a respeito do excesso de trabalho. Nossa, saí super tarde do trabalho. Gente, essa semana eu não tive tempo para nada. Exatamente. Então existe essa romantização também. Eu acho que a gente vive muito isso, né? Como a vida ficou mais cara, tudo ficou mais caro, as pessoas precisam trabalhar mais. E aí, de alguma maneira, elas têm menos tempo para qualquer coisa. Para o lazer, para a diversão, para a prática de atividade física. E parece... É muito triste, né? Porque parece que quanto mais trabalha, mais se valoriza. E a gente deixa de ter tempos de qualidade. É verdade. Cuidar do próprio corpo, cuidar da mente. Da mente. Isso sim é ter qualidade de vida. E eu ouvi uma certa vez uma pessoa que falou que, às vezes, a idade produtiva do ser humano gasta tanto em ter alguma coisa, em conquistar as coisas da vida, que quando é para aproveitar, a pessoa já está doente e não consegue sequer aproveitar aquilo que acumulou, né? que conquistou na idade produtiva. E isso a gente fica pensando, né? Puxa vida, a gente se desgasta tanto trabalhando, e que hora que vai aproveitar isso? E aí a qualidade de vida diminui e entra a obesidade e todas as outras doenças decorrentes disso. Com certeza. Agora, cola aqui nessa câmera aqui fechada. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje existe uma romantização da obesidade. Doutora Bruna, quais riscos que a obesidade traz para o ser humano? Porque daí a gente vai entender um pouco essa questão também da romantização. Gente, a obesidade ela é uma doença que ela afeta praticamente todos os sistemas do corpo, né? A obesidade ela afeta o coração, o fígado, as articulações, os rins. E aí o que acontece? O adipócito, que é a nossa célula de gordura, hoje essa célula a gente não diz nem que é célula, a gente diz que é órgão. Porque essa célula ela produz mais de 10 tipos de citocinas inflamatórias, que são mediadores de inflamação. Esses mediadores de inflamação, eles vão favorecer ao aparecimento de trombo para infarto, para AVC. Hoje, a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Então, a pessoa com excesso de peso, ela tem uma produção dessas interleucinas que leva à produção de trombo para infarto e AVC. Fora aparecimento de diabetes, fora aparecimento de pressão alta, colesterol e triglicerídeo. Para vocês terem ideia, 30% dos cânceres hoje são relacionados a excesso de peso. Então, a obesidade ela é a porta de entrada para as doenças crônicas, que são as principais causas de morte no mundo. Então, o risco da romantização com a obesidade é você se colocar como uma pessoa que pode adquirir todas essas outras doenças, né? E entrar nessas estatísticas aí. Com certeza. Hoje no Brasil, 168 mil mortes por ano por obesidade. Triplicou nos últimos 10 anos a quantidade de mortes por obesidade. Então, nós temos que entender que a obesidade é sim uma doença. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde classifica como tal, né, com CID E66. Então, precisamos combater fortemente a doença e parar de romantizá-la. Que forte, hein, Kelly? Então, olha, já começamos por aqui. É mito dizer que obesidade é só uma questão de estética. Tá bom? A obesidade compromete a saúde do corpo inteiro e isso faz com que leve a pessoa a ter uma qualidade de vida muito comprometida. Verdade, verdade. Agora, doutora Bruna, o que falar das dietas radicais para acelerar o emagrecimento? Gente, isso é um tema bastante polêmico, né? A verdade é que quando você se vê, muitas vezes ali, você está insatisfeito com a sua imagem, né, sua qualidade de vida, sua saúde, e aí a pessoa tem uma tendência natural a querer que esse processo seja um processo muito rápido.
então ela vai recorrer a dietas que tragam resultados rápidos. Só que o que acontece é que na vida, para a gente ter resultado, a gente tem que ter constância. E para ter constância, nós precisamos ser equilibrados. Se você faz algo muito restritivo, a tendência natural é que rapidamente você não tenha como manter esse processo. E aí o que acontece? Um reganho de peso. Então, muitas vezes, a pessoa não quer começar de uma maneira tranquila e que ela consiga dar uma sequência. Então, ela vai procurar um processo rápido que ele não consegue se manter. E sabe o que eu acho interessante, Bruna? É que a pessoa que quer emagrecer e quer emagrecer eficientemente rápido, né? Ela demorou, às vezes, alguns anos para engordar. E ela quer emagrecer em uma semana, é aquilo que ela demorou, às vezes, 5 anos para ganhar de peso, né? E, às vezes, foca em uma única coisa, a dieta. A dieta vai me emagrecer. Este comprimido vai me emagrecer. Essa injeçãozinha na barriga vai me emagrecer. E, de certa forma, até funciona, mas como você falou, por um tempo. A hora que você deixa de fazer aquilo, volta tudo de novo. Na verdade, gente, que as pessoas precisam colocar na cabeça que o tratamento medicamentoso, ele é um auxiliar para o processo de mudança do estilo de vida ser menos doloroso. Né? Então, você vai ali, muitas vezes, recorrer ao medicamento porque ele reduz a compulsão, ele reduz a sua fome. Só que você, a partir desse momento, você tem que fazer escolhas para que você consiga, de fato, emagrecer. Né? Então, o remédio, ele é apenas não super importante. Um auxílio, né? Exatamente. Ele torna o processo da mudança do estilo de vida menos doloroso. Mas essa mudança, ela precisa acontecer. Então, a pessoa precisa começar a comer alimentos mais funcionais, alimentos menos calóricos, menos rico em carboidratos. E precisa fazer atividade física, senão não tem como sustentar a longo prazo. Que é a raiz do problema, né? A raiz do problema é que precisa ser consertada. O verdadeiro remédio é consertar a raiz do problema. Os outros serão adjuntos, né? Então, estratégias de dietas, estratégias nutricionais, os medicamentos, inibidores de apetite, o controle da ansiedade. Então, eles são adjuntos para que o processo ele comece e dê pelo menos o pontapé inicial. Mas a manutenção disso é a mudança do estilo de vida. Com certeza. Eu estava conversando ontem com uma amiga, e assim, vários pacientes, eu faço muito a parte de obesidade no consultório, né? E o paciente, ele chega no retorno dele perdendo 4 quilos de peso, exemplo, e ele acha aquilo muito pouco. Eu falei, gente, se você mantiver uma perda de 4 quilos em 10 meses, exemplo, são 40 quilos de peso. Então, quantos anos você já está com excesso de peso? Aí as pessoas, elas têm uma tendência. Então, nossa função também, né, você como nutricionista, eu como endócrino, é não deixar a pessoa... como é que eu posso explicar? Não deixar ela se desmotivar. Sim. Nós temos que mostrar para ela que esse processo, sim, é um processo natural. Se a pessoa perder 10 quilos num mês, primeiro, com certeza, ela fez uma dieta extremamente restritiva. E que não vai conseguir manter depois, Claro, com né? certeza. Porque não tem como ter constância. Você não tem como manter muito tempo algo que você se sacrifica absurdamente. Fora que muitas vezes o paciente também perde muita massa muscular. Isso. Né? E quando você perde, para você perder muito peso, você também tem que perder músculo. E aí o que acontece? Você perde músculo e aí o seu processo de emagrecimento ele fica cada vez mais lento. Então tudo isso precisa ser conversado, tudo isso precisa ser explicado para o paciente saber o que ele tem que de fato perder gordura, manter a massa muscular, né? Para manter o metabolismo corpóreo. Você falou num ponto que eu acho que é importante frisar para os nossos telespectadores que emagrecer não é apenas perder peso. Então, eu vou tomar um medicamento que libera líquido do meu corpo. Eu posso estar perdendo peso, mas eu não estou emagrecendo. Com certeza, Bruna, fala com mais certeza. disso. Justamente, né? Assim, hoje a gente trabalha no consultório com bioimpedância. Bioimpedância é uma máquina, né, que a gente consegue fazer uma leitura do que é gordura e do que é músculo. E músculo é algo muito importante. Como eu falei anteriormente, ele preserva o nosso metabolismo. Então, quanto mais músculo nós tivermos, mais acelerado o nosso metabolismo está. Quanto menos músculo, mais lento. Então, às vezes, o paciente ele fala assim, doutora, eu vou usar um diurético, por exemplo. Um diurético, ele vai lá, toma um diurético, ele perde só líquido, gente. Ele perde água. A gordura continua. A gordura continua, né? Então, ele precisa, às vezes, é cultural. Às vezes, ele precisa ver um número para achar que está tendo um tratamento efetivo. Precisa diminuir na balança. Né? Precisa diminuir na balança. E aí, o meu consultório, eu friso muito isso. Vamos perder gordura, preservando o músculo. Então, não vai ser um número absurdamente expressivo por mês.
O que é importante é que a gente tenha uma constância de perda, preservando sempre a musculatura. E perder água não é interessante, gente. O interessante é perder gordura. Então eu já digo, gente, que é verdade a frase existe falsos magros. Existe falsos magros, porque você pode perder peso e, na verdade, a porcentagem do seu corpo ainda é muito mais de gordura do que de massa magra, que seria a musculatura. Exatamente. A bioimpedância é um bom exame para a gente avaliar isso. Então, você vê do seu peso, quanto de gordura você tem, quanto de músculo você tem. E muitas vezes a pessoa tem um IMC, que é o peso pela altura ao quadrado, dentro da normalidade. Exatamente. Mas quando a gente vai fazer a bioimpedância dela, a gente vê que aquela pessoa é só gordura e tem pouquíssimo músculo. Exatamente. E ela realmente é uma magra que está com excesso de gordura. E, na verdade, é uma magra uma magra não, né? É uma pessoa que está dentro da peso. faixa considerável normal do IMC, né? Entre 18,5 e 24,9. Mas, na verdade, percentualmente, ela tem muito mais gordura do que a massa magra ou do que a musculatura. Agora, Bruna, musculatura a gente não ganha comendo. Como é que é? Eu acho que é uma somatória de fatores. Na massa magra, a gente ganha comendo e fazendo atividade física, né? Porque o que vai fazer você ganhar músculo, na parte nutricional, muita gente faz cálculos de proteína, que pra gente é carne, peixe, frango. A proteína é o substrato, obviamente, para a construção da massa muscular. Mas é o que eu falo pro meu paciente, como é que você quer dar um substrato e você não faz uma atividade para formar? Exatamente. Então não adianta você só comer proteína e você não fazer algo que vai formar o músculo. Então nós precisamos de uma dieta rica em proteína e uma atividade física conjunta para que o seu corpo de fato possa formar o músculo tão importante para o funcionamento do metabolismo. Então é um grupo de atividades, né? Exatamente. É comer e fazer exercício. Eu preciso formar esse músculo. Então, isso precisa andar conjuntamente. E aí foi o que a Bruna falou. Essa máquina, no caso a bioimpedância, ela vai mostrar que às vezes, mesmo que não tenha muita alteração lá na balança, né, Bruna? Exatamente. Mas a troca dessas massas, a massa gordurosa, que foi eliminada porque a pessoa gastou mais energia do que colocou para dentro, energia, e fortaleceu a musculatura e começa a trocar essas massas. Aí, às vezes, na balança nem tem muita diferença, mas a massa está ali, percentualmente mais adequada. Vou dar um exemplo prático. Pode dar. Tá? Quando você perde gordura, vamos dizer, você perde 1 quilo de gordura, você vai perder 1 quilo de peso. Se você ganhar 1 quilo de gordura, você vai ganhar 1 quilo de peso. O músculo não funciona assim. Quando você ganha 1 quilo de músculo, ele também puxa água. Então, geralmente, quando você ganha 1 quilo de músculo, você ganha 1 quilo de água, você ganha 2 quilos de peso. Então, o músculo pesa mais que a gordura. Exemplo, se a pessoa perder 2 quilos de gordura, ela vai estar visivelmente mais magra. Mas se ela ganhar 1 de músculo, vem 1 de água e ela vai empatar o peso. Só que ela vai estar mais seca e mais definida. Então, parem de se pesar, porque vocês não têm a menor ideia do que está acontecendo. Agora, o seu espelho nunca vai mentir para você. Se você estiver melhorando a composição do seu corpo, você vai sentir isso nas roupas e visualmente também. Agora, doutora Bruna, você falou aí que é importante ter o exercício físico para definir. Agora, e se a pessoa faz o exercício físico, mas não ajusta a alimentação? Gente, a alimentação, sabota, né? Totalmente, porque assim, eu trabalho junto com uma nutricionista, né? Então eu acho que a nossa geração, a geração nova, ela vem somando muito a parte da endocrinologia com a nutrição. Uma coisa não existe sem a outra. Não adianta você dar o melhor remédio para o seu paciente se você não ensina ele a comer, né? Então, é a mesma coisa com a formação de músculo. A gente trabalha hoje com cálculos. Quanto de proteína que tem que ter, e esses cálculos para você formar músculo, eles são baseados no seu peso e no tipo de atividade física que você faz. Você não pode achar que uma pessoa que faz crossfit, ela vai precisar da mesma quantidade de proteína de uma pessoa que caminha. São atividades de intensidade diferentes. Então, os cálculos são diferentes, né? Muitas vezes eu atendo pessoas que malham, estão sempre na academia e não conseguem melhorar a composição corporal. E quando você vai ver o que a pessoa come, ela não come nenhuma quantidade para manter o músculo dela, quanto mais para formar. Então, a gente precisa fazer algo totalmente individualizado e a nutrição, ela é a alma do negócio. Uau! Uau, olha como é importante, hein, Kelly? É a escolha dos alimentos, então é a quantidade e a qualidade. Então, a escolha dos alimentos, porque a caloria, ela também, embora seja a mesma no número,
é como a gente estava falando do peso aqui. Embora seja a mesma no número, a qualidade faz toda a diferença na hora da absorção e do uso do corpo dessa caloria. Então, a caloria de um brigadeiro e de uma maçã pode ser a mesma, mas o corpo entende completamente diferente e vai fazer o uso completamente diferente. Ou de um carboidrato e de uma proteína, completamente diferente o uso também. Legal. Agora, olha só, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. O novo site do Hospital Adventista de Manaus, ele está cheio de novidades. Lá você pode ter acesso ao blog Viva Mais, que você vai encontrar vários artigos diferentes para melhorar, para você ter qualidade de vida, para melhorar o seu bem-estar. Então, acessa aí ham.org.br, está aparecendo aí no vídeo, é o novo site do hospital. Lá você vai poder também ver todos os serviços do hospital, todos os médicos que atendem aqui na instituição, você vai conhecer um pouco da história do hospital. Lá você consegue também agendar consulta, agendar exame, então acessa aí ham.org.br. Feito esse merchan aqui, doutora, vamos partir para o conteúdo de novo aqui. Por que que a obesidade está cada vez mais frequente nas populações mais carentes? Isso é uma pergunta assim, interessante, porque o que acontece é que a população mais carente é uma população que tem menos recurso financeiro. Então, hoje, os alimentos encareceram muito, alimentos de qualidade. Então, você vê que frutas, verduras, proteínas, que a gente diz que é tão importante para a construção da massa muscular, carne, peixe, encareceram muito. Então, o que é barato hoje são os carboidratos simples. Arroz, macarrão, farinha, né? Então, as pessoas mais carentes, elas não têm como comprar alimentos mais caros e elas são obrigadas a ingerir uma quantidade para se alimentar de alimentos que são nutricionalmente mais pobres e ricos em carboidratos que engordam. Então, a população mais carente está ganhando muito mais peso do que a população um pouco mais com recursos um pouco maiores. E está mais sedentária também, né, Bruna? Mais sedentária. A população carente, que de repente tem uma atividade laboral mais física, né? Vamos supor aqui, dificilmente hoje vai ter uma pessoa que vai pegar uma enxada e vai roçar um terreno, que é extremamente laboral. A gasto de energia que ela tiver lá, ela pode comer bastante macarrão, que vai dar conta, né, Bruna? Com certeza. Agora, às vezes o trabalho, ele é bem mais sedentário, inclusive para a população mais carente. E isso juntou as duas coisas, né? Com certeza. O excesso de caloria proveniente de alimentos pobres nutricionalmente, com mais energia disponível e menos gasto de energia. Então significa que a gente aqui, ó, tem que fazer nossa atividade física depois, tá? A equipe da produção aqui, ó, a equipe técnica tem que fazer a atividade física hoje também. Todos os dias, acho que houver, jamais me saboto. Jamais me saboto. Mesmo. Agora, doutora, por que o tratamento medicamentoso ainda é tão polêmico? Gente, é uma questão muito cultural, né? Então, o que acontece é que a obesidade, durante muito tempo, ela não foi vista como uma doença. E como ela não foi vista como uma doença, ela também não era tratada como uma doença. Muitas vezes você olha uma pessoa com excesso de peso e qual é o pensamento que vem à sua cabeça? Essa pessoa é uma pessoa desleixada, é uma pessoa que não quer emagrecer. E muitas vezes não, é um paciente que sente muita fome, é um paciente muito compulsivo, é um paciente extremamente ansioso. Então, nós precisamos entender quem realmente precisa de medicamento e precisamos começar a ter uma ideia de que a obesidade é uma doença e muitas vezes precisa ser tratada com remédio. O remédio, ele possibilita uma mudança mais efetiva do estilo de vida. E claro, aí a pessoa tem que aprender a fazer dieta, tem que sair do sedentarismo, tem que fazer atividade física, mas o medicamento é um excelente aliado para que a gente consiga combater essa doença. E eu falo, Bruna, que o tratamento emocional é preponderante para quem é obeso. E você que cuida de pessoas que vão ao seu consultório para perder peso, você sabe muito bem os conflitos emocionais dessas pessoas, que são, às vezes, os principais gatilhos para desenvolver a obesidade, né?
E às vezes os medicamentos, eles vão atuar exatamente aí, não é, Bruna? Sim, por isso que muitas vezes nós temos que manter um tratamento crônico mesmo. Então, o tratamento medicamentoso, ele pode ser um tratamento de curto prazo, mas ele também muitas vezes vai ser um tratamento de longo prazo. Um paciente que tem compulsão alimentar. Exatamente. A compulsão alimentar é algo crônico. Então, você tem períodos que você realmente, né, a parte emocional do paciente ele está boa e aquela doença ela pode dormir, aquele paciente pode passar um tempo sem medicamento ou uma dosagem mais baixa. E tem épocas da vida do paciente que a compulsão ela pode retornar. Então, o tratamento ele não necessariamente precisa ser algo pontual. Ele também pode ser algo crônico, porque muitas pessoas têm doenças mentais mais crônicas, né? Então, compulsão alimentar, enfim, tem excesso de fome. E então nós vamos manter um tratamento bastante tempo. E emocionalmente compensa na comida, né? Então pode não ter uma compulsão alimentar, não foi diagnosticado com compulsão alimentar, mas desconta tudo na comida. Claro, ele pode ser um paciente extremamente ansioso também, né? Então, se nós não tratarmos a raiz do problema, dificilmente esse paciente vai ter sucesso a longo prazo. Se você percebe que é um paciente depressivo, você percebe que é um paciente ansioso, você tem que dar medicamentos que controlem esse gatilho para que ele não desconte isso na comida e passe a ter a obesidade. Tá vendo como que é algo multicausal? Então não tem como ser tratado de uma única maneira, né? Então tem o médico, vai ter o nutricionista, vai ter o psicólogo e de forma também multiprofissional que ela vai ser combatida, ajudada, né? Então não adianta a gente querer reverter esse quadro atual da sociedade só com dietas radicais, né? Não, gente, ele é um trabalho assim, é um trabalho social muito grande, né? Precisa ter uma educação voltada para a obesidade. Lugares também, políticas públicas que a gente tenha maior espaço para as pessoas fazerem atividade física, né? Então temos que ter também algum jeito de baratear determinados alimentos, encarecer outros alimentos. Crianças, você vê hoje crianças com bebidas açucaradas, doce, refrigerante. Bebendo refrigerante na mamadeira. São coisas assim absurdas. Então a gente precisa conscientizar esses pais, né? Que desde a época da gestação dessa mãe, ela precisa ter alimentos ali funcionais, não ganhar muito peso, para que esse bebê ele já nasça num ambiente mais saudável. Então, a situação ela tem que acontecer lá no começo. E é muito difícil você querer combater hoje um adulto que teve a vida inteira de hábitos ruins e com 30, 40 anos de idade querer que ele mude. É muito mais difícil do que você educar desde o começo. Agora é possível, né, doutora? Qual que é a idade ideal para iniciar medidas preventivas para combater a obesidade? Na barriga da mãe. Porque a gente sabe hoje que a gravidez ela é assim de extrema importância. O que a mãe come, quanto ela dorme, o que ela fala, com quem ela anda. Amamentação, né? Então, se você já como eu falei anteriormente, quando você já gera um ambiente nessa gravidez com alimentos mais funcionais, ricos em verduras, frutas, pobres em carboidratos, você já gera uma criança que vai ter muito menos alergia, uma criança que não ganha uma mãe que não ganhou tanto peso na gestação, essa criança já tem muito menos chance na obesidade de ser uma criança obesa. Quando você proporciona uma amamentação, você já cria anticorpos, menos alergia alimentar. Então tem muitas coisas. O momento exato para você começar a combater é na gravidez dessa mãe. E se alguém que está ouvindo a gente, assistindo a gente, teve a vida inteira desregulada de forma alimentar, é possível começar? Gente, é o que eu faço todo santo dia na minha rotina, né? Claro que a gente vai sempre querer combater isso no começo. Mas se hoje você é uma pessoa que você não teve nada de hábitos saudáveis, mas a gente sempre pode mudar. Então, procurar um profissional que realmente te escute, que te entenda, que seja especialista no teu assunto, né? Não procurar amadores. Então, pessoas que são realmente bem informadas, especialistas. E aí, um bom nutricionista, um bom médico. E aí, começar um trabalho de equipe multidisciplinar para que você realmente consiga ter êxito na mudança da sua vida. Que legal, que legal. Olha só, é verdade que a genética contribui para a obesidade, mas também é verdade que a escolha dos hábitos pode alterar, pode mudar essa determinação da genética. Ela não vai ser determinante. Ela pode até contribuir, mas ela não vai ser determinante. Um exemplo prático do que ela está dizendo é uma coisa que a gente estuda muito na endócrina, chamado epigenética. O que é isso? Eles pegaram gêmeos idênticos, tá? Gêmeos idênticos têm o mesmo DNA. Todas as doenças, teoricamente, que um teria, outro teria. E essas crianças, elas são adotadas por famílias diferentes em países diferentes. Elas desenvolvem doenças completamente diferentes. Por quê? Se elas têm o mesmo DNA.
Porque a gente sabe que o meio ambiente, ele é capaz de ativar ou dormir determinados genes. Então, se você tem um gene para obesidade e você tem um ambiente ali que favorece o seu emagrecimento, uma alimentação adequada, um sono bom, a parte emocional mais tranquila, a chance de você ser obeso diminui absurdamente. Então, o meio ambiente pode mudar tudo. Olha só que interessante. E é verdade que desde criancinha isso faz toda a diferença. Uma criança obesa, a expectativa de que ela seja obesa na fase adulta também é muito grande. Então, começar desde a amamentação, isso é muito importante. Olha só que interessante. Vou fazer um resumão aqui, doutora. Claro. Se você quiser, você vai adicionando aqui. Eu fui, gente, aqui ao vivo, fui anotando aqui as coisas. Um resumão. A vida mais corrida coopera para chegarmos aos níveis de obesidade que temos hoje. Perfeito. Devemos ter cuidado com a romantização da obesidade, pois podemos fazer parte das estatísticas relacionadas à morte ocasionada pela obesidade. Perfeito. Constância deve ser o foco dessa mudança de hábitos, mais constante do que mais veloz. Perfeito. A alimentação precisa estar aliada à atividade física. E tratamento emocional é fundamental para quem está obeso. Você aprendeu tudo na nossa aula de hoje. Meu Deus, está de parabéns. Valeu, gente. Doutora Bruna, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Foi muito enriquecedor, né, Kelly? Foi mesmo. Gente, Muito eu que obrigada, agradeço, Bruna. tá? Sempre à disposição de vocês. Nossa, o tempo aqui foi pouco. O nosso tempo esgotou. A equipe está falando aqui para terminar, mas foi pouco pro tanto que a gente tinha para falar a respeito desse assunto. Agora, doutora, quem quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, quiser ter acesso a você, como que faz? Qual que é o Instagram? Gente, eu atendo na clínica Endonutri, é uma clínica minha, da minha sócia, que também é nutricionista, então nós fazemos muita consulta conjugada, consulta com o endócrino e depois, na sequência, com o nutricionista, chama Endonutri. Procura a gente no Instagram e vai ser um prazer te atender e mudar a tua vida. Que legal. E Kelly, um spoiler do próximo episódio para quem está aqui conectado com a gente. No próximo episódio do podcast Viva Mais, nós vamos entender como a alimentação contribui para a alta hospitalar. Então, se de repente você vai passar por um processo cirúrgico, você ficou internado, você vai entender como que a alimentação coopera para a sua alta hospitalar. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. A gente agradece, né, Kelly? Com certeza. Até mais, gente. Até o próximo a próxima. episódio. Tchau, tchau.